Olá, meus amigos. Então nós vamos aqui analisar um pouco, sobre os principais artigos da Lei 11.494. Eu queria até deixar um recado para vocês. Eu sei que não é fácil você estudar leis, ter o entendimento legal das coisas, mas isso é importante porque quando a gente entra no mundo da pedagogia, imaginamos apenas o ensino, mas a gente esquece que existe por trás de um processo um sistema chamado gestão. E para sermos sermos profissionais de excelência, é importante nós termos esse conhecimento legal da educação, de como ela funciona, de como ela deve ser gerenciada, de como a educação deve ser ofertada, como é que funcionam os recursos, quais são os principais recursos. Então é importante ter esse conhecimento, porque o pedagogo, ele além de ensino, ele também tem que ter o conhecimento de gestão. E eu não me refiro só ao pedagogo, qualquer profissional da educação tem que ter um entendimento completo dessas bases legais, que são por ela que a educação ela é organizada, que a educação ela é gerenciada, para se podermos chegar a um nível de qualidade. Tá? Então aqui nós vamos conhecer um pouquinho do artigo 4 até o artigo 8, que fala sobre o Fundeb, o que é que ele vem nos colocar aí. Então a gente vai ter que ter uma atençãozinha básica para esses artigos, tá bom? Então aqui a partir do artigo 4 eu vou fazer a leitura e vou pontuar algumas coisas que são importantes, porque lei, quando a gente estuda lei, a gente só precisa criar um entendimento, não precisa a gente ficar preocupado demais, só precisa entender algumas coisas, tá? E o artigo 4 ele fala o seguinte, que a União complementará os recursos dos fundos, sempre que no âmbito de cada estado ou DF, o valor médio ponderado por aluno, calculado na forma do anexo desta lei, não alcança o mínimo definido nacionalmente, fixando de forma que a complementação da União não seja inferior aos valores previstos, lá no artigo 60. Conforme a União, ela tem que no mínimo, ofertar 18% no processo de complementação, quando os estados ou os municípios não conseguem chegar no mínimo, para poder ofertar. Que mínimo é esse, Evaldo? Porque vocês lembram que cada município, cada estado, o DF, e as instituições federais que têm a educação básica, eles retiram daqueles impostos que eu mostrei para vocês uma parte daqueles valores para poder formar o fundo, que é o Fundeb. E depois que esse fundo ele é formado, depois é feito o processo de redistribuição conforme o número de alunos matriculados por estados. Tá? Aí depois o estado faz a distribuição para o município e o município faz a distribuição por escola. Mas sempre é utilizado como referência a quantidade de alunos matriculados. O parágrafo 1º vem dizer o seguinte, que o valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente constitui-se em valor de referência relativo aos anos iniciais do ensino fundamental urbano e será determinado contabilmente em função da complementação da União. E o parágrafo 2º vai falar que o valor anual mínimo por aluno será definido nacionalmente considerando-se a complementação da União após a dedução das parcelas de que trata o artigo 7 deste artigo, relativa à programação direcionados para a melhoria da qualidade da educação básica. Então, sempre que, independente do valor que tem que ser arrecadado, mas sempre quando o Estado não consegue ter esse valor mínimo, a União ela entra complementando, com o processo de complementação desse valor. Tá? O artigo 5 vai falar o seguinte, que a complementação da União destina-se exclusivamente a assegurar recursos financeiros aos fundos, aplicando-se o disposto do caput artigo 160 da Constituição Federal. Tá bom? E fala o seguinte, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Parágrafo 1º, é vedado a utilização dos recursos oriundos da arrecadação da distribuição social do salário e educação, que se refere ao artigo 212, na complementação da União dos fundos, tá? O 60%, pessoal, que é retirado do fundo para o pagamento dos professores, esse dinheiro ninguém vai utilizar ele para fazer outra demanda.
Esse é um dinheiro exclusivo para pagamento de professores, no caso dos profissionais da educação, no magistério no caso, né? Parágrafo 2º fala que a vinculação desses recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino estabelecido no artigo 212 suportará no máximo 30% da complementação da União. A União completa ali com 18%, então a União aí no máximo 30% desse valor. Claro, vai depender de tudo isso em números, né? Aqui estamos colocando só as porcentagens, mas aí dependendo de como vai ser o repasse em dinheiro, aí entra essas porcentagens, tá? Então, quando se trata da manutenção, que é aqueles 40% do fundo que sobra, né, quando tira o dinheiro para pagamento dos profissionais do magistério, daquele dinheiro ali dos 40%, quando ele falta para fazer a manutenção, então o governo federal ele contribui para poder complementar aquele dinheiro no máximo com 30%, né, do valor que é repassado à União para a complementação, que é 18%, tá? Aí nós temos aí esse jogo de porcentagem para poder fazer toda a complementação do recurso para que tudo dê certo. O artigo 6 fala o seguinte, que a complementação da União será de no mínimo 10% do total dos recursos que se refere ao artigo 60 da ADCT. Parágrafo 1º fala o seguinte, que a complementação da União observará o cronograma de programação financeira do Tesouro Nacional e contemplará pagamentos mensais de no mínimo 5% da complementação anual a serem realizadas até o último dia útil de cada mês, assegurando o repasse de no mínimo 45% até 31 de julho e 85% até 31 de dezembro de cada ano e de 100% até 31 de janeiro do exercício imediatamente subsequente, tá? Isso aqui é exatamente, pessoal, as datas que é feito um repasse do recurso, tá? O repasse do recurso. Então, o primeiro recurso é como se ele acontecesse, ó, que ele passa 5%, né? É o primeiro recurso que é realizado no último dia útil de cada mês, tá? Então, você pega o último dia útil e é repassado os 5%. Depois, 45% até 31 de julho. Vamos supor, o Estado já recebeu até 31 de julho 45% do dinheiro total. Até 31 de dezembro, o Estado ele já recebeu 85%. E até 31 de janeiro, o Estado ele já recebeu 100% do Fundeb. Entenderam aí? Então, a cada final de mês é repassado uma quantia. O dinheiro não vem todinho para o Estado, não. O dinheiro não vem todo. Ele vem em partes. Então, lembrem disso, que até 31 de julho, o Estado já recebeu 45%. E esses 45%, o Estado já fez a redistribuição para os municípios para as escolas. E aí os meses continuam caindo esse recurso. Quando for em 31 de dezembro, já foi repassado 85%, tá? E aí continua repassando. Quando for em 31 de janeiro, 100% do Fundeb já foi repassado para os estados, municípios e escolas. Então, essa é a cota que eles vão repassando o recurso. Parágrafo 2º fala o seguinte, que a complementação da União, a maior ou menor em função da diferença entre as receitas utilizadas para o cálculo e a receita realizada do exercício de referência, será ajustada no primeiro quadrimestre do exercício imediato subsequente e debitado ou creditada a conta específica do fundo, conforme o caso, tá? O primeiro quadrimestre é o quarto mês, vamos colocar assim. Quando há uma falta de recurso, aí o governo entra com a complementação, tá? O parágrafo 3º fala que o não cumprimento do disposto no caput deste artigo importará em crime de responsabilidade da autoridade competente. Então, a partir do momento que o governo, que o Estado ou as escolas deixam de cumprir o seu papel, deixam de fazer o trabalho correto, como se demanda o Fundeb, você entra na irresponsabilidade de autoridade competente. Você pode ser penalizado, o município, o Estado, ou as instituições federais, ou até mesmo a própria União, quando ela entra nessas improbabilidades aí de não fazer o trabalho correto, tá? E o artigo 7 fala que a parcela da complementação da União
ao ser fixada anualmente pela Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica, de qualidade instituída na formação da seção 2 do capítulo 3 desta lei, limitada até 10% de seu valor anual, poderá ser distribuída para os fundos por meio de programas direcionados para a melhoria da qualidade de educação básica na forma do regulamento. Parágrafo único, ele fala o seguinte, que para a distribuição da parcela de recursos de complementação, a que se refere o caput deste artigo, os fundos de âmbito estadual beneficiará as complementações nos termos do artigo 4 desta lei, devendo-se a consideração de que, primeiro, a apresentação de projetos em regime de colaboração com o Estado, município, o desempenho do sistema de ensino no que se refere ao esforço de habilitação dos profissionais e aprendizagem do Estado e melhoria do fluxo escolar, o esforço fiscal dos entes federados e a vigência de planos estaduais ou municipal de educação aprovado por lei. Então, esse recurso, que ele se limita no mínimo 10%, o governo ele tem que fazer o repasse obedecendo essas considerações legais, né, para que ele realmente aconteça, né, para que essa complementação possa ocorrer de forma legal. E o artigo 8 fala o seguinte, que a distribuição de recursos que compõem o fundo no âmbito de cada estado e DF dá-se entre o governo estadual e o dos municípios, na proporção do número de alunos matriculados nas respectivas redes de educação básica pública presencial na forma do anexo dessa lei. Lembrando que o governo federal ele passa o recurso para os estados e os estados passam os recursos para os municípios e os municípios passam os recursos para as escolas. É gradativo, tá? Então será admitido para efeito da distribuição dos recursos previsto no inciso 2, em relação à instituição comunitária, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, o cômputo das matrículas efetivas. Então, como é que essas escolas receberão os recursos? Na educação infantil oferecida em creche para crianças até 3 anos, na educação do campo oferecida em instituições credenciadas que tenham como proposta pedagógica a formação por alternância, observado o disposto em regulamento. Então, essas escolas, que são chamadas de escolas sem fins lucrativos, elas podem entrar dentro desse contexto que ele está expondo. Educação infantil, ensino fundamental, educação do campo, e elas receberão, né, os recursos através da distribuição do próprio Estado, conforme, né, a sua jurisdição no qual ela pertence. Tá bom? E o parágrafo 2º fala o seguinte, ainda sobre as escolas sem fins lucrativos. As instituições que se referem ao parágrafo 1º desse artigo deverão obrigatoriamente, cumulativamente, o que é cumulativamente? De forma cumulativa, oferecer igualdade de condição para o acesso à permanência na escola e atendimento educacional gratuito a todos os seus alunos. Veja bem, elas recebem o recurso federal, mas elas também têm obrigações que elas deverão cumprir para que esse recurso possa ser repassado a elas. Segundo, comprovar a finalidade não lucrativa e aplicar seus excedentes financeiros em educação na etapa ou modalidade prevista, né, da educação infantil e ensino médio. Assegurar a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária filantrópica ou confessional com atuação na etapa ou modalidade prevista. Significa que, caso ela venha fechar, ela tem que doar toda a sua estrutura para uma outra escola dessas categorias, tá? Atender, a padrões mínimos de qualidade definidas pelo órgão normativo do sistema de ensino, inclusive obrigatoriamente ter aprovado os seus projetos pedagógicos. Então ela tem que atender à exigência da LDB, das diretrizes, da Base Nacional Comum Curricular. Ela tem que atender toda essa exigência. Tem que ter um projeto político pedagógico, né, e assim por diante. E ter certificado no Conselho Nacional de Assistência Social, o órgão equivalente à formação do regulamento. Então, ela tem que ser uma escola registrada. Ela tem que ter o registro, por mais que sejam com finalidades que não tem nenhum fim lucrativo, mas ela tem que ser uma escola regulada, tá? Toda organizada, tá bom? Então, essa parte do Fundeb é apenas para a gente compreender essa situação, tá? As normas de complementação da União
e sobre as escolas sem fins lucrativos.